Ok, antes de qualquer coisa eu quero dizer que o anime de hoje tem um nível de lore tão alto que, sei lá, se você fosse pedir explicação pra alguém, é capaz dessa pessoa te dar 3 TCC e 2 redações e no final olhar na tua cara e te dizer, então, tá vendo tudo isso aqui? É o básico. Ok, eu tô falando isso porque eu não vou abranger os 3 episódios nesse vídeo. Eu quero falar mais sobre o protagonista e os poderes dele. Só que antes de qualquer coisa, vamos dar um pitadinha de contexto, né? O mundo do Lorde e dos mistérios aqui é uma realidade alternativa ao nosso mundo e que lembra muito vagamente ali a era vitoriana, seja pelo cenário ou pelas roupas dos personagens, que você bate o olho e você já vê, tá ligado? É muito igual. Eu não acho que tenha sido uma escolha feita à toa, até porque a história envolve muita coisa de mistério e rituais. Pra mim, todo esse cenário aqui combina muito bem com isso. Quanto ao protagonista, ele na verdade tem 2 nomes. Sim, a gente tá lidando com Isekai. Zou Mingrui é um mano normal que nasceu na China, que depois de mexer com um ritual besta, que se eu não me engano era pra deixar ele mais sortudo, e naquela mesma noite, o cara simplesmente sofreu uma transmigração / reencarnação pra pele de Clan Moret, um universitário comum que tinha acabado de se formar nesse mundo. E essa transmigração aconteceu em paralelo a um possível suicídio de Clan, já que o Zou despertou nele enquanto tinha uma arma na sua mão e a cabeça dele tava se regenerando. Ou seja, Clan claramente deu um tiro contra si mesmo. Eu só acho que ele não pensou que alguém ia pegar o corpo dele. E tipo, isso aqui já é loucura que só a porra. Eu tô ligado que é, mas não se preocupa que é só o começo. Ironicamente, eu gosto bastante desse tipo de escolha narrativa, onde a escrita não tenta contar uma história, ela te convida a decifrar todo o universo. O primeiro episódio começa em puro caos, jogando um monte de informação na sua cara sem você entender porra nenhuma, pra logo depois instigar sua curiosidade pra tentar entender o que tá acontecendo. Isso junto do Clan que tá mais perdido que nós. Mas então, voltando pra esse cara aqui que agora tomou o corpo do Clan, ele acorda aqui meio maluco, meio desnorteado, tipo, cara, eu tô com uma arma na minha mão e tem claros sinais que eu dei um tiro na minha cabeça. Tipo, quem é Clan e por que ele foi transmigrado? Bom, já tem a vez que vai ser difícil achar uma resposta. Enquanto tava no quarto, o Clan novo, no caso, né, tenta dar uma investigada. Tem um espelho quebrado, sinais de rituais e ele encontra um caderno. Nesse caderno tem uma página dizendo: todos vão morrer, inclusive eu. Sobre isso, né, não é como se fosse uma mentira, mas alguém escrever isso aqui no caderno é meio macabro. Depois de um tempo ele percebe que sua irmã Melissa tá na mesma casa que ele e que não escutou o disparo. Eu parei de boa da porra, isolamento acústico no nível máximo. Saindo de casa, ele começa a perceber que tem pessoas seguindo ele de um jeito meio estranho. E por estar em um corpo de alguém que ele não conhece e que ainda por cima se matou, o cara pode estar na mira de uma galera. Mas ele continua andando normalmente pra evitar qualquer suspeita, até entrar dentro de uma casa de tarô, que é tipo um lugar pra adivinhação, tá ligado? Eu não sei que peste que é isso. Você falou em tarô, pra mim eu pensei nas cartas do Uno. Que cabrunca é isso? Tá, óbvio que eu tô brincando. Ele vai lá fazer a adivinhação dele, que é de graça, né? Entre aspas, esse bagulho de graça aí eu tenho medo. Mas então, por pura coincidência do destino, ele tira a carta do louco. E tipo assim, eu não sou especialista em tarô, mas o significado dessa carta poderia ser algo como o início da jornada ou o desconhecido, o que se encaixa muito bem na situação do Clan agora. De todo jeito, ela nem era especialista em tarô, era só uma mina substituta. E vendo que os caras estão na maldade perseguindo ele, o cara sai de fininho. Nesse ponto é certeza que o Clan tá sendo perseguido. Mas ele vai pra casa pra tentar realizar o mesmo ritual que trouxe ele pra cá, só que agora pra tentar sair, né? Só que fazendo esse ritual, o cara simplesmente para numa dimensão paralela. E seja bem-vindos à dimensão que existe acima do mundo físico, um lugar onde reside uma névoa cinzenta, onde o Clan é praticamente um deus. Ele não é onipotente, mas é o único que manda ali dentro. Só que ao entrar pela primeira vez na dimensão, outros 2 são convocados. Através de seus rituais que ligaram eles a essa dimensão por acaso, eles entram nessa dimensão e vão falar primeiro sobre essa bela dama aqui. Ela é uma jovem nobre, fascinada por ocultismo, e acaba realizando esse ritual sem saber que invocaria o Clan na névoa cinzenta. E tipo, tanto ela quanto o outro mano que tá aqui, pensaram que o Clan é tipo um deus. Vou tá fazendo ritual, entrei no domínio desse cara aqui, fudeu. Dito isso, corta pro Clan mais perdido do que todo mundo ali. Mas então, basicamente, ela parou aqui porque o Clan sentiu a vibração dela enquanto ela fazia o ritual e puxou ela pro espaço da névoa cinzenta. No caso, ela não, meio que a alma dela que tá ali, já que ninguém consegue se ver aqui, pelo que eu entendi. Quanto ao Clan, ele resolve assumir esse papel meio que sendo o responsável pela reunião. E depois cada um assumiu um codinome relacionado às cartas de tarô. O nome que ela escolheu foi justamente a Justiça. E quanto ao Clan, ele resolve escolher aquela carta que ele tirou, o Louco. Tá nome bom também, né? Ô louco. Mas então, esse gostosão aqui de cabelo azul é um capitão da marinha, frio, experiente e acostumado a lidar com o desconhecido. Com isso eu quero dizer que ele já conhece bem o sistema de poderes desse mundo. E por coincidência, o destino, ele também faz o ritual na mesma sintonia da névoa cinzenta. E como fez com a senhorita Justiça aqui, o Clan puxou ele do nada, tá ligado? Estando lá, ele assumiu o codinome de O Enforcado. Eita, nome bom. Ele é alguém que não confia em ninguém, mas vê o Clan como uma oportunidade de conseguir informações e subir na hierarquia dos Beyond.
Beyonders. E finalmente chegamos neles, os Beyonders. Que cabrão que é isso? Basicamente esses caras são o núcleo do sistema de poder desse mundo. Os Beyonders são humanos que consomem poções místicas, feitas a partir de materiais sobrenaturais. E com essas poções, eles transcendem a humanidade para ganhar poderes. O nome vem da ideia de ser alguém que foi além, entre aspas. Mas vamos lá, o poder dos Beyonders é dividido em 22 caminhos. Cada caminho tem 9 sequências, da 9, a mais fraca, até a 0, que é nível Deus. Tanto que eles chamam isso de o caminho do divino. Mas tem seus riscos ao tomar essa poção. Papo de você morrer se der errado. Só que mesmo dando certo, o risco de você perder a sanidade só aumenta a cada degrau. Por isso, atuar, entre aspas, é uma forma de manter o controle. Quando eu tinha começado esse papo de atuar, eu juro que eu não tava entendendo nada. Até que eu parei pra pensar um pouco, tipo, um palhaço precisa se comportar como alguém que brinca com o absurdo. O ato de atuar aqui é meio que simbólico, mas não tanto. É uma forma de você ir mais longe nos seus poderes, mas também é uma forma de você não perder o controle. Se o papel é ignorado, a poção domina a mente e o resultado é uma criatura inumana. E muitas vezes no anime somos colocados em situações onde temos que lidar com Beyonders que perderam o controle, se tornando essas criaturas bizarras que eu tô falando. E sim, eu sei que eu posso estar chapando bastante o coco. Você vai jogar mesmo meu intelecto de primário? Mas então, voltando pra Névoa Cinzenta, quando ele vai pra lá pela primeira vez, nem ele sabe o que desgraça tá acontecendo. É um espaço vazio onde o tempo parece parado. Literalmente não existe mais nada além da própria Névoa Cinzenta. Na minha humilde teoria, a Névoa Cinzenta poderia ser um reflexo dele mesmo, ao mesmo tempo que é um domínio que desafia qualquer lei e norma da realidade. E o curioso é que não é só um cenário, tudo ali reage à vontade dele. Quando ele pensa em algo, um objeto, uma imagem, uma lembrança, a névoa se molda e cria exatamente o que ele pede. Depois de um tempo ele percebe que pode até observar o mundo real de dentro dela, como se estivesse em cima de um tabuleiro, onde as pessoas são as peças em movimento. Eu acho que isso chegaria o mais próximo possível de um conceito de onipresença. Tipo assim, ele não tá em todos os lugares, mas ele tem acesso a todos eles. Isso com o tempo sendo irrelevante, mas ele ainda de fato não é um deus. E eu gosto desse equilíbrio, onde é poderoso, mas não bastante pra ser um absurdo. Tipo, não é como se o Clan fosse imortal também. Mas então, depois da experiência dele na Névoa Cinzenta, ele é achado pelos caras que estavam procurando ele. No caso, estavam procurando o Clan, né? Mas ele é o Clan. O cara é interrogado de um jeito meio estranho. Ô, minha senhora. E depois de provar pros caras que ele realmente não lembrava de nada, ele se junta a eles, se tornando parte dos Beyonders. No caso, um grupo específico que resolve um monte de casos por aí. E é basicamente isso. Enquanto o Clan tá no caminho do vidente, ainda na sequência 9, que é a mais baixa, ele vai explorando diversas coisas, diversos mistérios e evoluindo cada vez mais até se tornar um deus, quem sabe? Tá, tô brincando, mas eu só não vou falar do anime inteiro aqui porque isso levaria um tempo do cabrão. Eu acho que nem valeria a pena porque é uma história muito boa, você tem que assistir isso, cara, tô falando sério. Nenhum resumo vai bater a experiência de ver isso aqui, sério, esse anime aqui é tão lindo em questão de trilha sonora, é visual mesmo. Esse 3D aqui combina muito bem com a escolha de design, não parece aquele bagulho desfocado da realidade, que é só um personagem colocado ali. Tudo combina muito bem com o cenário. E eu não entendo como uma produção tão boa passou tão despercebido pra tanta gente. Isso aqui é fácil um dos melhores animes desse ano, e eu bato o martelo mesmo, boto minha mão no fogo também. Se quiser eu pulo na fogueira. Mas então foi isso. Se vocês querem que eu traga mais alguma coisa, tipo o final de Lord of Mysteries, comenta aí e passa lá na comunidade que de vez em quando vai ter uma enquete pra decidir qual vai ser o próximo anime. Eu também vou deixar aí na descrição a minha conta do TikTok, que eu vou estar postando alguns vídeos lá.